Buenas tardes, estamos acá con Bertrán Lira, el director del cortometraje Brasil-Cuba, que estaremos viendo en el marco de el segundo Congreso Internacional de Antropologías del Sur, Yaracuy 2020, enfocado principalmente en los desafíos conceptuales y metodológicos para comprender nuestra diversidad religiosa en el continente. Hola Bertrán, muchas gracias por participar en este congreso. Mucho gusto de tenerte con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Yo estoy muy contento de participar de un evento así tan importante. Y yo quería decir que la dirección de ese corto no es solamente mía, es también de Arturo de la Garza, un realizador mexicano. Sí, es un cortometraje codirigido por Bertrán Lira y Arturo de la Garza, hecho en Cuba. En realidad, yo hice mi maestría en departamento de sociología. Yo escreví sobre la historia de la fotografía en Paraíba, Paraíba es mi departamento acá en Nordeste de Brasil. Entonces, pero yo no me considero antropólogo ni sociólogo. Yo soy graduado, tengo graduación en comunicación, mi formación es comunicación y mi interés en cine y fotografía es muy, desde mi formación inicial. Entonces, el cine está presente en mi vida como espectador y también como realizador, porque cuando entré en la universidad teníamos pocas condiciones de hacer alguna cosa. La técnica del periodo de la época era Super 8 y yo empecé trabajando con Super 8. Pero yo tengo mucho interés en documental, mucho más que ficción, yo digo, como realizador. Y en realidad todos los temas son temas que trabajan la sociedad, la antropología, todo eso. Bom, el proceso, yo voy a empezar por Brasil-Cuba. Essa é uma película, um cortometraje que aconteceu por acaso. Eu estudei em Cuba, em Santo Antônio de los Baños, um taller de guión, e conheci Arturo de la Garza, um mexicano que também estava allá em la mesma classe. Então, outra vez, eu queria retornar a Cuba para hacer un otro taller de cine y yo hablé con Arturo. Arturo, yo voy a volver a Cuba y tú podías ir allá a me encontrar y podíamos hacer una película, alguna cosa, un documental. Y él se quedó muy interesado y yo fui a Cuba y hizo un taller tuve um taller de uma semana, 15 dias, e Arturo foi allá depois desse taller e nos encontramos. E não tínhamos um sujeito definido, um tema definido, e eu, a princípio, pensava em trabalhar os travestis cubanos, os travestis que fazem espetáculos à noite, e então tentamos os dois, buscando encontrar personagens, pero não funcionou, não logramos. Então, eu disse, vamos viajar ao interior de Cuba e conhecer e fazer alguma coisa. Então, eu vi na carta, no mapa do país, eu vi procurando praias, tudo isso, eu vi uma cidade chamada Brasil. E isso me interessou muito, porque uma cidade chamada Brasil eu não conhecia. Então, alquilamos um coche e fomos procurando essa cidade e chegamos allá para descobrir o que podíamos filmar, registrar, documentar. E tivemos a suerte de encontrar um chico que
habló de su abuelo y fuimos a conocer su abuelo y descubrimos las relaciones abuelo y nieto. El chico era testigo de Jehová, su abuelo era contra la religión, los testigos, y lo perseguieron, discriminaron mucho tiempo, un poco atrás, años atrás. Su abuelo perseguía, como se dice, su abuelo perseguía a los testigos de Jehová, Tu porque era abuelo una fue religión. persecutor. Sí, su abuelo era contra los testigos. Y porque es una religión que promete el paraíso acá en la tierra, que Jehová va a volver y que va a hacer la tierra un paraíso. Eso era contra el socialismo, porque el socialismo prometía el paraíso acá. Entonces, eso el problema con la religión, no contra los católicos, contra los otros, las religiones afro-cubanas, no, era contra los testigos, porque la concepción religiosa era que Jehová va a volver para hacer el paraíso acá en la tierra. Entonces, yo descubrí ese conflicto entre abuelo y nieto, conflictos políticos, religiosos, porque su abuelo es revolucionario y el nieto no quiere discutir política. Entonces, encontramos, porque quedamos solamente 3 días en esa ciudad, en Brasil, Cuba. Y el primer día yo descubrí el conflicto, la historia que teníamos. Entonces, entrevistamos al abuelo, entrevistamos al nieto, pero cuando el nieto, yo creía que él iba a hablar de su vida, porque él era danzarino, bailarino, él se graduó, su grado es en danza, Danza. en ballet, y como su abuelo cuenta, él tenía oportunidad de viajar si quisiera, ¿no? Viajar y tener una vida más, como él dice, holgada, más digna. Pero él terminó su grado y desistió de la danza, del ballet, para se dedicar a evangelización de la gente en Brasil, Cuba, la ciudad. Y él vive, y es un grande desgusto por su abuelo, porque él no trabaja, no tiene un trabajo formal, no tiene, y vive de eso, de buscar a la gente, de evangelizar a la gente en las calles, en torno de la ciudad. Entonces, su nieto permitió que filmásemos, que grabásemos sus acciones, todo eso. Pero cuando sentamos para tomar un testigo de su vida, ele parou quando eu perguntei por que ele deixou a dança para dedicar-se a la religião. Ele disse que não queria falar disso e parou allá. Então, do ponto de vista estético, gravamos com seu abuelo que chora quando habla de seu nieto. Ele habla de suas diferenças, pero diz que ama seu nieto e que não vai persegui-lo, que não vai impedi-lo de fazer o que queira. Pero ele chora. Perdemos temos as imagens, o áudio solamente da câmera, pero não da gravadora. E eu passei 3 anos, isso foi em 2015. E eu me quedei esse tempo até ano passado para tentar uma solução para a película. E solamente el abuelo habla, solamente. Então, não temos a voz de seu nieto. Por isso, eu encontrei essa solução. Eu estava aqui com um ator galego
que fui casado con mi hermana y actor, y yo pedí para, yo transcribí las falas, como se dice, fala, charlas, su testigo, el testigo del abuelo, y yo pedí para que mi amigo, cuñado, ex-cuñado español, galego, interpretasse, e ele hizo muy bien. Su voz quedó muy parecida con la voz del viejo cubano. Entonces yo pensé colocar voz over y mostrar las imágenes de los del nieto y del abuelo y de la ciudad Brasil. Fue una Bueno, solución. muy buena idea y muy buena. Me parece muy interesante la construcción entre las dos historias y entre cómo uno puede, o sea, cómo uno viendo el documental puede comprender los dos sistemas, digamos, el sistema socialista comunista y el sistema de los testigos de Jehová, que más o menos funcionan parecido, ¿no? Bueno, es algo que desde mi, como que desde como yo lo puedo entender, o sea, fue algo de lo que yo pude entender, ¿no? Que son dos sistemas que funcionan más o menos parecido y como que chocan, ¿no? Entonces, hay algo que me ha parecido muy interesante del acercamiento que he tenido con tu obra, en la que puedo ver que hay como una sensibilidad hacia ciertos asuntos relacionados con digamos, con conflictos sociales, conflictos mentales que se generan, conflictos en los que se define nuestra diversidad religiosa. Sí, por ejemplo, yo no, los dos no hablaban de ese sujeto. El nieto nunca dije que su abuelo lo discriminaba. Y alguien amigo de la familia, que nos habló de ese conflicto entre los dos. Pero eso, entonces, cuando yo fui a entrevistar al abuelo, yo hizo muchas preguntas sobre Cuba, sobre Brasil, por qué el nombre de Brasil, y él habló mucho de la política, de Fidel, todo eso, que conoció Fidel, conoció Che Guevara, estuve en la ciudad, todo eso, y yo dejé que él hablase de toda esa parte histórica de la ciudad, porque fue su nieto que me ha dicho, mi abuelo conoces bien la historia de la ciudad, tú puedes hablar con él. Y yo dejé, no sabía que el nieto era testigo, yo lo encontré en la calle, en el café, estábamos intentando tomar un cafecito, y yo empecé a hacer preguntas. ¿Quién nace en Brasil? ¿Cómo se llama? Eu perguntei, aí ele disse brasileiro, eu digo, eu sou brasileiro, mas não nasci acá. E comecei a falar e tudo isso, e eu vi que ele estava com outro sujeito, um outro amigo, que os dois, eu não vi que estavam com Bíblia na mão. Eu, no início, não sabia que era religioso. Ele me disse que ia à calle para conversar com as pessoas, eu não entendi bem o que era exatamente. Foi com seu abuelo que eu entendi que ele era testigo de Jeová, e isso me interessou muito. E depois tive a informação que seu abuelo perseguia discriminava los testigos, a gente da época, nos anos 70, 80. Seu abuelo discriminava, intentava, era como de la policía, yo no sé exactamente. Entonces, a esa parte, pero su abuelo dice, yo no pregunté, me decía, yo nunca perseguí los testigos, pero él llora cuando dice eso. Y cuando una segunda entrevista, grabación con el abuelo, yo provoqué, ¿qué tú piensas de tu nieto que es testigo de Jehová? ¿Cómo piensas? ¿Cómo se relaciona con eso? Entonces fue el momento que él llora, dizendo que não quer discriminar seu neto, tudo isso, pero ele diz, o homem tem que trabalhar, tem que ter seu emprego, tudo isso, e que ama muito seu neto, que não vai discriminá-lo, tudo isso. E ele neto, por sua vez, não falou, e tentamos ser separados na mesma casa, pero em momentos distintos, diferentes. Seu abuelo não estava na hora que
que gravamos com seu neto, pero ela parou a entrevista quando eu perguntei por que ele havia desistido de sua vida, de sua carreira, de dançarino, de bailarino, para fazer evangelização. Então foi um momento muito complicado, porque ele não queria falar, parou e não falava mais. Eu não sabia o que ia ser, né? Não podia provocar mais e desliguei a câmera, como eu disse, parei de filmar. Então, isso, por coincidência, e me incomoda muito a questão da religião, e que eu não tenho um conhecimento histórico, tudo isso das religiões. Me interessa muito na religião, mas não sou um grande leitor de la. Acá temos um grado de ciências de la religião, uma graduação somente para estudar as religiões. E é uma coisa que me incomoda muito, porque estamos vivendo momentos muito difíceis em Brasil e sabemos que uma causa é a gente religiosa, os evangelistas, sobretudo, os católicos mais conservadores, que estão elegendo políticos, colocando políticos em Congresso e no Senado, e então há uma tendência muito grande por el conservadorismo. O presidente foi eleito com seu público muito religioso e no último discurso na ONU ele falou: nós somos, Brasil é um país cristão e conservador. Em seu discurso nas Nações Unidas esta semana. E mentiu muita coisa sobre o meio ambiente, sobretudo, não falou a verdade. Mas há uma coisa que é um fenômeno, as religiões neopentecostais, que estão muito fortes acá agora. E há muita gente, políticos por trás disso tudo, porque eles estão se elegendo deputados, senadores, conselheiros municipais, tudo isso, e é muito perigoso. Eu tenho medo que vamos nos tornar um Estado religioso, como Estado não laico. As leis sobre aborto estão sempre contestando, as leis de mesmo estupro. Uma chica de 12 anos, 11 anos, foi estuprada por seu tio e a justiça diz tem que fazer aborto porque é uma criança, uma niña não pode ter um bebê contra sua vontade porque foi abusada por seu tio. E a ministra dos direitos das mulheres e tudo isso foi ela quem informou a direção porque foi permitido a cirurgia para o aborto. E ela teve que fazer isso em outra cidade, acá cerca em Recife. Ela é venido do sul do país para ser acá. Mas a ministra é acusada de ter informado a gente conservadora para ir ao hospital para protestar contra o aborto. Mas os evangélicos, os políticos conservadores querem que a mulher não tenha direito a fazer aborto se é violentada. Então, é um fenômeno muito perigoso que acontece agora em Brasil, e isso já me incomodava antes e agora muito mais. Então, eu tenho outras películas que falam sempre a religião está presente, porque os personagens têm na religião o sofrimento, encontram o sofrimento como também a redenção, dependendo de cada religião. Por exemplo, o documental El Diário de Márcia, ela diz que foi a Umbanda la salvou do sofrimento, porque ela aceitou como mulher trans. Porque a Igreja Católica, os evangelistas, não a aceitaram em suas igrejas. Então, ela foi para o espiritismo e também candomblé. E diz que foi em candomblé que ela encontrou a salvação de sua mente, de sua psique. Porque
porque la gente la aceptó como ella era, ¿entiendes? Entiendo. Pero más en la mayoría la religión es motivo para la gente trans, homosexual y LGBTQ. La religión es motivo, la mayoría de las veces, de sufrimiento, porque no los aceptan. Gracias Agradezco. por la invitación y yo espero que la gente de Venezuela y de otros países gusten de la película. Y, bueno, estoy acá a la disposición para otras conversaciones.